gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Estamos na disciplina de Ciências e eu sou a professora Maria Carolina. Hoje nós vamos ver a segunda parte aí de elementos químicos e a tabela periódica. Estou aqui me acompanhando, né? Está aqui me acompanhando a Jéssica, intérprete de Libras. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda. E também a nossa querida professora Isabel Borges. Olá, professora. Olá, alunos. Olá, Carol. Eu já estou aqui no chat dando uma olhadinha no que vocês já estão colocando, né? Quero primeiro saber as escolas, quais são as escolas de vocês. E vocês não devem esquecer em relação aí ao aplicativo, gente, é muito importante. E vocês que já baixaram o aplicativo, hoje eu vou fazer um pedido. Ensina alguém lá na tua escola como entrar nas nossas aulas ao vivo, através desse aplicativo, para interagir aqui conosco, para aumentar esse grupo de interação. Não é isso, Carol? Exatamente, gente. Estamos aqui aguardando a sua interação. Não deixem de falar com a gente lá no chat, tá bom? Então vamos lá. O que a gente aprendeu na aula passada? Elemento químico, a origem dos nomes dos elementos. Falamos novamente dos isótopos e da classificação periódica dos elementos. Então, a gente já vai começar aqui com essa questãozinha aí. Já vamos começar uma brincadeira, né, professora Isabel? Forme frases com as iniciais dos elementos químicos pertencentes às 7 famílias das colunas da tabela periódica. Então, corta aqui para mim, por favor, Daivinho, que eu quero mostrar aqui para os meninos, ó, quais são essas colunas. Olha só, gente, a primeira coluna, ó, aqui da família 1A, a família 2A, essa segunda coluna. Depois você salta todos esses elementos aqui, que são os elementos de transição, vocês vão ver, né, os metais de transição. E aí, ó, vem para essa terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, até aqui, ó, essa penúltima coluna. Então, eu vou dar um exemplozinho para vocês. Pode jogar a tabela aí de volta na tela para eles verem melhor. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá vendo aí, ó, na terceira coluna, da sua direita para a esquerda, nós temos aí, ó, o oxigênio, né, o enxofre, selênio, telúrio e polônio nessa coluna. E aí, qual é a frase que a prof pode falar aqui para vocês? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente os professores, né, eles falavam umas frasezinhas para a gente, meio que incorporar esses elementos, né, decorar os elementos da tabela periódica, porque são muitos. Então, já vou jogar aqui uma frasezinha para vocês dessa coluna aqui, ó, a coluna 6A, tá? Então, ó, os 7 porquinhos. Olha aí, ó, dá uma olhadinha no primeiro elemento. Pode jogar a tabela lá, Deivinho, obrigada. Os 7 porquinhos, olha só. Uma frase bobinha aí, né? Que eu tô dizendo para vocês, mas eu e a professora Isabel, a gente quer que vocês façam as suas próprias frases, né, professora? Com certeza, Carol. Eu vou também dar aqui a minha dica, né? Carol, tu falasse de qual família? Diz aí. Eu falei da 6A aqui, ó, professora. Então, eu vou falar da 5A. Pronto. Diz aí quais são os elementos, Carol. Nitrogênio, fósforo, arsênico, antimônio. Pode falar. Então bismuto também, que é o último, né? Então, começa com nitrogênio, professora. Então, a minha frase vai ser assim. Não posso, assim, saber bizu. Bizu é dica, gente. Essa é do tempo do cursinho, há muito tempo atrás, viu? Então, são essas frases que vocês irão tentar fazer e vão colocar aqui, tá? Eu já estou aqui muito feliz com Rebeca, da Divino Espírito Santo, com Luiz, da Escola Municipal Rodolfo Aureliano. E que legal, gente. Vamos colocar aqui. Eu já coloquei aqui a dica, né, da frase e estou perguntando qual é a sua frase. Tente formar a frase utilizando os símbolos daquela coluna que corresponde a uma família, que é o que nós vamos estudar hoje. No decorrer da aula, vão colocando que no momento certo eu vou ler aqui, para todos vocês ficarem sabendo a frase de cada um, tá? Joia, professora Isabel. Então é isso aí, gente. Já colocamos aí a tabelinha para vocês, né? Já já eu trago ela novamente para a gente dar uma relembrada aí
quais são os elementos de cada coluna, para vocês já ir formulando a frase e contando aqui para a gente, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a aula de hoje, relembrando essa história da classificação periódica dos elementos, ó. Que eu falei para vocês que esses dois cientistas, né, o Júlio e o Dmitri, eles sugeriram sistemas de classificação na mesma época, né, praticamente ao mesmo tempo. E aí, ó, eles tomaram como base aí o peso atômico dos elementos e suas propriedades. Quando eles viram essas características, né, de peso atômico e propriedades, observou-se uma periodicidade. Essa periodicidade é o quê? É um padrão regular ali, né, nas características, né? Então, assim, periodicidade, por conta dessa periodicidade, foi que essa organização dos elementos químicos foi chamada de tabela periódica, tá? Só relembrando aí essa historinha pra gente. E aí, gente, antes do carbono se tornar o padrão para esse cálculo, né? Antes era o hidrogênio. Aí, ó, a partir disso, o carbono se tornou esse padrão para calcular os pesos atômicos, né? Mostrei aqui para vocês, né? O carbono já nessa tabelinha algumas vezes. Mas aí, lembra essa história do peso que eu disse a vocês, ó? Que os cientistas vinham pesquisando, pensando muito, né? E a partir do século XIX foi que veio essa lei aí para se organizar os elementos na tabela, tá certo? Calculando, a partir do cálculo das massas relativas, tá? Porque para calcular as massas absolutas naquela época, os cientistas não conseguiam. Então, para calcular, eles utilizavam as massas relativas até chegar no peso atômico. Mas tem uma questão aí relacionada a essa história do peso atômico, tá? Peso, pessoal, o peso, ele tem a influência da gravidade para ser calculado, tá certo? Então, olha só, qual é a diferença aí de peso e massa? É super importante isso para vocês entenderem por que os cientistas mudaram o nome aí, né, de peso atômico para massa atômica, tá? Então, olha só, a massa, né, de um corpo é a medida da quantidade de matéria que aquele objeto contém, que aquele corpo contém, tá certo? Então, o quanto de matéria que você tem no seu corpo vai ser a sua massa, tá? E o peso? O peso vai ser o quê? Produto da massa pela ação da gravidade. E, professora, que história é essa? Produto da massa pela ação da gravidade. Pois é, para a gente chamar de peso, precisa haver influência aí da gravidade, né? E como é que é isso, ó? Essa grandeza, peso, vai se referir à força com que a Terra atrai os corpos. Então, a gente só está aqui, ó, na superfície, andando, né? Não está flutuando pelo universo, porque existe a gravidade que puxa a gente para a superfície da Terra, tá certo, gente? Então, isso aí é dado o nome de peso, tá? A massa é somente a quantidade de matéria que nós temos no nosso corpo, né? A quantidade de matéria que tem aqui, ó, nesse passador de slides, nessa TV, e assim em todos os objetos e seres que a gente conhece, tá bom? Então, quanto maior é a força da gravidade, maior vai ser o peso. Gente, então, ó, se eu estou na Lua, vocês já perceberam, né, que quando estamos na Lua, né, o homem foi para a Lua e ele se movimenta, né, lentamente, meio que, o quê? Flutuando, né? Então, isso quer dizer o quê, gente? A gravidade na Lua é o quê? Menor, né? O peso lá seria menor do que o nosso peso aqui na Terra, tá certo? Então, o peso vai ser alterado, mas a massa não. Por quê? Se a quantidade de matéria não é alterada, ou seja, a massa não é alterada, se eu for para a Lua, a minha massa será a mesma, a sua massa será a mesma. Só o peso que vai mudar por conta da ação da gravidade, que é diferente na Lua, que é diferente em Marte, diferente na Terra, certo? Estão acompanhando aí, professora Isabel? Estão sim, Carol, estão bem atentos, né? Eu estou aqui ainda com o Luiz e Rebeca, que é quem está interagindo, e os outros, eu acredito que daqui a pouco vão, eu estou atenta para ver qual é quais são as frases que eles vão, né, utilizar. Estou bem atenta, no momento certo a gente vai
colocar já aqui as frases, tá? Para que um não dê, né, nenhum spoiler para o outro. Isso. Então, vamos também guardar aqui um segredinho. Isso, joia, professora. Então, gente, essa questão do peso atômico aí foi alterada para massa atômica, né? Porque não tem nada a ver com a gravidade aí, né? A gente só queria saber o quê? A massa ali daquele átomo, né? Da constituição daquele átomo, tá certo? Massa. Então, vamos lá. Então, essa massa atômica, ela passou a ser calculada de acordo com os isótopos e a abundância desses isótopos na natureza, tá certo? Então, usando essas características é que essa massa atômica era calculada, tá? Então, ó, a partir do século XX, somente nessa época, né, tão próxima aqui de nós, né, no século XXI, foi que as partículas que constituem os átomos foram levadas em consideração, né? Até porque não se tinha muita ciência, né, do que o átomo era formado, né? Lembra aquela história que o átomo indivisível, né? Não sabia-se das partículas menores que formavam os átomos. Que partículas são essas? Nêutrons, prótons, elétrons, não é verdade? Então, só a partir do século XX foi que levaram em consideração essas partículas aí dos átomos que constituem, né, o núcleo dele. Então, por conta dessa alteração aí, de ter levado em consideração as partículas atômicas, é que a disposição na tabela periódica de cada elemento mudou um pouquinho, tá? Por quê? Né? Se mudou aquela concepção ali do que era a base para se calcular aquela massa atômica, então termina que altera também a posição desses elementos, porque eles estão ali agrupados por conta de características semelhantes também, né? Então, ó, quais são as características aqui que a gente vai ver em cada elemento químico na tabela periódica? Pode jogar aí, por favor, Devinho, para eles verem melhor. Então, nós temos, na parte superior ali, a gente vê, ó, a massa atômica, né, o valor de massa atômica. Logo abaixo, o símbolo químico, o nome do elemento, né? Energia de ionização logo abaixo, o valor de eletronegatividade aí, né? Do lado direito da sua tela e lá em cima o número atômico. Então, todas essas características que estão descritas aí são as que a gente vê em cada elemento químico na tabela periódica. Vê como essa tabela é completinha, né? A respeito aí dos elementos químicos. Então, jogamos aí novamente nossa tabelinha e a gente está vendo o seguinte, que esses elementos, eles são organizados por linhas horizontais, né? Aqui, ó, linhas horizontais, da esquerda para a direita, olha aí a seta, ó, da esquerda para a direita, e de cima para baixo, tá? De cima para baixo em colunas, tá certo? Então, ó, sempre mantendo essa relação aí das propriedades, né, que eles têm entre si, tá certo? Então, cada elemento químico vai estar mais próximo daquele elemento que é mais semelhante a ele, tá certo? Vamos lá. Então, até 2018, nós tínhamos nós tínhamos 118 elementos, tá? 51 a mais do que Mendeleev, aquele cientista que deu aí origem a essa organização da tabela periódica, né? Então, Mendeleev nos entregou uma tabela com 51 elementos a menos, porque ainda não eram conhecidos. Então, desses 118, 92 são naturais e 26 são sintéticos. Então, como eu falei para vocês, ó, linhas horizontais são 7 linhas horizontais, tá? Que são organizados esses elementos lá da esquerda para a direita e colunas são 18 no total. Olha aí a tabelinha de novo, para vocês darem uma olhadinha aí, ó, nas 7 famílias, né, que eu falei para vocês no início da aula, para a gente ver aí, nessa organização das colunas, né, cada elemento químico desse aí, na ordem, como é que a gente pode formar uma frase que faça a gente lembrar, né, de quais elementos químicos estão naquela coluna? Vejam aí, ó, dá uma olhadinha a mais. Alguma interação, professora, enquanto a tabela fica aí para a gente? Veja, estamos com Luiz, né, que é da Escola Rodolfo Aureliano, Rebeca, da Divino Espírito Santo, e Marcela, da Carla Patrícia.
eu coloquei aqui algumas dicas de como eles poderiam construir, né, pessoal? Coloquei aí que eles tinham que levar em conta as colunas, que cada coluna eles devem usar na sequência os símbolos dos elementos químicos presentes naquela coluna, que eles têm que olhar que nós vamos trabalhar apenas com a família A, ou seja, as colunas 1A, 2A, não é, Carol? Porque os elementos que estão assim, na coluna, nessa tabela de verde, são os elementos de transição, nós não vamos usá-los agora, não é? Isso. Por uma série de fatores. Vamos dizer que estamos trabalhando com aqueles que cumprem as regras gerais, né? Isso. E os de transição são aqueles que apresentam algumas exceções no estudo de regras que nós vamos estudar. Mas até agora não apareceu nenhuma frase, embora estou dando aqui algumas dicas de como eles construírem. Assim que aparecer, a primeira frase que aparecer, gente, eu já vou chamar a Carol e a gente vai falar logo. Vamos ver quem será esse, vamos? Vamos lá. Estou aqui na torcida por vocês. É Marcela, Luiz e quem, professora? E Rebeca. E Rebeca. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Continue aí, gente, e respondam a professora Isabel. Falem com ela, né, pra gente saber que frasezinhas vocês devem ter montado aí, né, durante esse período da aula. Ou então, qualquer coisa, vocês podem montar e colocar lá no YouTube, né, professora? Coloca lá pra gente, que a gente dá uma olhadinha lá nos comentários e traz, inclusive, na próxima aula, né, que é interessante também. Então, sabemos que o hidrogênio é um elemento mais abundante, né? Acredita-se nisso, que esse hidrogênio é o elemento mais abundante na natureza. E aí, gente, a água com deutério, lembra o deutério? Que exibe o quê? Massa atômica aí, 2, né? Então, o deutério, ele faz parte da água pesada, tá? Então, essa água pesada, ela é utilizada para refrigerar os reatores nucleares, para que não se espalhe, né, radiação, tá certo, pessoal, na natureza, que a natureza não seja contaminada. Então, dá uma baixada na temperatura ali, tá? Para fazer essa contenção. Professora, quer falar alguma coisa sobre o reator? Quero sim, pessoal. Olha, dê uma olhada bem aí nessa imagem do reator. Volta aí, Carol. Que vocês devem perceber que tem um bonequinho ali, né? Que é uma representação. E essa representação é muito importante. Esse bonequinho representa um homem de 1,70 m. Então, aí vocês estão, através desse referencial, tem como vocês verem como o reator é alto, né? E aí vai a minha dica para vocês, pesquisadores, aqueles que estão desenvolvendo o projeto, sempre que vocês tiverem uma imagem, uma foto, de algo que não seja conhecido, né? Muito conhecido, é muito importante que vocês coloquem aí um referencial, que poderá ser uma caneta, porque na hora da foto, às vezes a gente não tem. Eu já falei em outras turmas aí, a sandália, o sapato, sempre tem um referencial quando vocês estão apresentando algo que não é muito conhecido, né? Então, isso é muito importante para vocês, pesquisadores. Continua aí, Carol. É verdade, esse referencial é super importante. Senão, a gente ia achar o quê? Que o reator seria desse tamanho assim, né? Mas não, tem aquele referencial ali que está representando um homem de 1,70 m, então você vê que o reator é gigante, tá bom? Vamos lá. Então, grupos de elementos da tabela periódica, de acordo com as propriedades da tabela, existem os metais e os não metais. Os não metais são mais abundantes na natureza, a gente encontra mais não metais do que metais na natureza, tá, gente? E aí, cada grupinho desse exibe o quê? Características que são comuns, né? Cada elemento tem uma característica em comum um com o outro aí. E também nomes especiais para cada grupinho desse. E a gente vai ver aqui, né? Esses grupos, né? Alguns desses grupos, como é que é, como é que eles se chamam, o que acontece, né? Quais são as características. Então, vamos lá. Lá na primeira coluna, lembra a coluna aqui, ó, do lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Essa primeira coluna aqui, com exceção do nosso hidrogênio, que é um gás, tá? Ela vai se chamar de alcalinos, tá? Então, esse grupo aí é chamado de alcalinos. Nessa primeira coluna, esses elementos, eles vão apresentar cátions de carga 1, tá? Esses elementos também interagem com a água e liberam o gás hidrogênio aí,
ficando altamente inflamável. Então, esses elementos químicos têm essas características aí de interação com a água, liberação de gás hidrogênio e são altamente inflamáveis, tá certo? Na segunda coluna, vamos ver aí os alcalino-terrosos. Olha só, gente, quem são os elementos que constituem aí os alcalinos terrosos? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Pois é, olha só, eles, ao contrário dos elementos da primeira coluna, interagem lentamente com o hidrogênio, tá certo? Então, interagem lentamente aí com a água, na verdade, né? Então, só essa diferençazinha, tá? Vão interagir com a água, mas ele vai interagir, né, com explosão, né, altamente inflamável. E esses da segunda coluna, não. Eles são mais lentinhos, né, nessa interação aí, tá bom? Olha aqui, ó, frases da família 1A e 2A. São frases, pessoal, que eu aprendi quando eu estava estudando, igual vocês, né? Aprendi com professores de química, né, de biologia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, na primeira coluna aqui, né, que a gente tem, ó, Linac é o nome da criatura, tá? O nome da pessoa. Então, Linac roubou o Césio francês. Essa é uma frase, né? Então, temos aqui, ó, o lítio, o sódio, o potássio, lá no nome desse personagem, né, do Linac, roubou, RB de rubídio, o Césio, que também está representando o próprio Césio, né, e francês, FR, está representando o frâncio. E na segunda coluna, a gente tem aqui, ó, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão, olha só. É interessante, né, professora Isabel? Com certeza, e Carol. E aí, as suas frases diferem das minhas? Algumas sim, nós estamos de tempos diferentes, né? Esse primeiro, que é a 1A, né? A gente retira o hidrogênio, porque ele está aí só por uma questão de organização, né? Exato. A minha seria assim, era Lina Caras, que Rubinho casou na França. O Rubinho que eu estou falando aí, o Rubinho Barrichello, viu, gente? Mas aí Lina Caras. Era a revista Caras, né? Também aí a revista Caras sendo escrita de forma diferente, mas na hora a gente tem que lembrar. Não mudava, não. E aqui, Carol, estou colocando a dica para eles, reforçando que eles devem, né, quem não está conseguindo colocar a frase aqui, nesse momento, ao vivo, coloca depois lá no YouTube. Nós vamos ficar muito curiosos para saber as frases de vocês e vamos colocar as nossas também. Eu vou colocar, a professora Carol vai colocar e vocês vão criar de vocês, pessoal. Verdade. E eu estou doida para mostrar essas frases aqui na próxima aula, se vocês colocarem lá no YouTube, tá? Pega a tabelinha na calma, faz uma frasezinha, coloca lá que eu trago aqui para a aula e mostro para vocês, tá certo? Então, continuando aqui, ó, os metais de transição, que são esses verdinhos aqui, pessoal, ó, esses verdinhos do meio, são os metais de transição. Eles se apresentam duros, sólidos, com exceção do mercúrio, que é a temperatura ambiente, né, porque a gente está falando de todos eles na temperatura ambiente, tá? Então, com exceção do mercúrio, que é líquido na temperatura ambiente, uma temperatura em média aí de 25 graus, tá? O ferro, né? O ferro faz parte aí desses metais de transição. Ele tem uma oxidação lenta, ele leva o quê? A ferrugem, tá certo? E também aqui a platina e o ouro, que são resistentes à corrosão. Então, são características de alguns desses metais de transição. Existem também, ó, halogênios e gases nobres, tá? Então, esses halogênios e gases nobres, ó, são esses aqui da 17ª coluna e da 18ª coluna, tá? O da 17ª, olha só essas características, eles interagem facilmente com outros elementos químicos. Tem o gás flúor, que é muito corrosivo, e também o gás cloro, que foi usado na Segunda Guerra Mundial como veneno. Aí vocês vão dizer, professora, o cloro e o flúor, meu Deus, eles fazem muito mal. Não, gente, olha só, trouxe aqui até um exemplo para vocês, né? O fluoreto de sódio, né? Então, usamos o flúor na pasta de dente, que não faz mal a ninguém, tá? Então, uma diferenciação aí, né, da utilização desse elemento. E também o cloreto de sódio, que é o famoso gás de... sal de cozinha, eu ia falar gás, olha só, mas é o sal de cozinha, que não faz mal para ninguém também, né? Aí, pessoal, algumas aplicações aqui. Lantanídeos e actinídeos, né? São conhecidos como terras raras, apesar de não serem raros. E também
os actinídeos são radioativos demais. Mas na próxima aula eu continuo falando um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá certo? Vou me despedir aqui. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.